boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Jordana Mota, sou nutricionista e hoje eu vim conversar um pouquinho aqui com vocês sobre o câncer de próstata, né? Então, o tema da nossa aula hoje é câncer de próstata. Vamos falar sobre isso? Novembro Azul é um mês que mundialmente conhecido para nós falarmos o Novembro Azul para falarmos do câncer, né? O câncer o câncer que mais atinge em homens é o câncer de próstata, é o segundo câncer mais incidente, perdendo apenas para o câncer não melanoma, câncer de pele, ok? E antes de falar do câncer, a gente precisa definir o que é a próstata, né? A próstata é uma glândula exclusiva do homem que se localiza na parte baixa do abdômen, abaixo da bexiga e à frente do reto, envolvendo a uretra. Ela possui a responsabilidade, né? A função principal da próstata é produzir 70% do sêmen, né? Que tem a função de nutrir, de dar o substrato, né? A frutose, digamos assim, para o espermatozoide ele ser viável, continuar vivo, de ser possível de ter uma fecundação, tá? Porque se o espermatozoide masculino, ele chega na hora da fecundação e ele tá morto, não vai ter uma fecundação e nós não teríamos a reprodução, no caso. Então, ela é muito importante para produzir, para manter esse espermatozoide nutrido, ok? Além disso, ela vai ter uma outra importante função na questão urinária, porque ela auxilia no controle urinário, tá? Quando a próstata ela está do tamanho adequado, na forma adequada, quando ela não tem nenhuma alteração, nenhuma inflamação, nenhuma hiperplasia, mesmo que seja benigna, ela tem o formato de uma maçã, tá? Quando ela está normal, ela tem uma consistência firme e homogênea. Quando é detectado um câncer, ela tem uma alteração, e essa alteração ela é perceptível ao toque. Geralmente ela fica maior, então ela tem uma hiperplasia, mas além dessa hiperplasia é acompanhada de uma alteração da consistência da próstata. Geralmente ela fica mais amolecida, né? Então é possível identificar uma alteração ao toque. E o câncer de próstata, como todos os tipos de câncer, o que vai acontecer é que as células, que são as menores partículas do nosso corpo humano, por algum motivo tem algum dano, um dano genético, um dano no material genético, no nosso código genético, no nosso DNA. E quando os mecanismos de controle, né, que são os genes reparadores ou os genes supressores de tumor, eles não conseguem reparar esse dano que foi iniciado, ocorre um crescimento desordenado daquela célula, né, que está com alguma alteração, formando então o tumor ou a neoplasia maligna. E ele é considerado câncer, claro, né, quando essa neoplasia ela tem uma característica maligna, ou seja, as células elas são diferentes das originárias daquela região. Então, na foto a gente tem, né, são células normais, as células em rosa, elas são normais, e aí teve esse dano na reparação e por algum motivo essa célula conseguiu ser viável e se multiplicar e originou uma célula cancerosa, que geralmente ela tem características diferentes, daquela originária da própria célula, que no caso são as células em azul, tá? Então são células totalmente diferentes e essas células alteradas, elas vão ter capacidade de invadir outros órgãos, tá? O câncer de mama, ele é um câncer que ele tem as suas particularidades, as suas especificidades. Então, tanto que desde 2002 tem uma discussão da Sociedade Brasileira de Urologia, do INCA, e uma discussão internacional em relação à divulgação da necessidade de se fazer a avaliação, né, do câncer de próstata. Então, hoje, inclusive agora em 2022, foi divulgado pelo INCA que não se orienta mais que focar na prevenção, na realização do teste, isso deve partir do próprio homem e da família, tá? Claro, pensando numa população sem risco, uma população que não tem os riscos que nós vamos falar mais na frente, ok? E assim, o câncer de próstata, ele tem uma outra peculiaridade, é que muitas vezes um homem,
ele tem uma hiperplasia, que ela é benigna, e mesmo quando ele tem um câncer de próstata, muitas vezes esse câncer, ele aparece muito tardiamente, e a evolução dele é muito lenta. Então, por isso, tudo isso tem que ser pesado com a família e o médico, né? Então, por isso, são especificidades do câncer de próstata, tá? E aí, em 2020, 2020, foi lançada a última estimativa pro câncer de próstata, que ela abrange o triênio 2020, 2021 e 2022, tá? Foi estimado que para os anos de 2020, 2021 e 2022, nós teríamos no Brasil uma estimativa de 65.840 novos casos de câncer de próstata. Apesar, assim, do câncer de próstata ele ter essa discussão, em casos mais agressivos, a mortalidade ela é alta, tá? Os números de mortes, mais ou menos de 15.983 que o manual de estimativa ele elencou para o ano de 2019, tá bom? Mas o próprio manual ele faz uma reflexão que a maioria dessas mortes não foram diretamente relacionadas ao câncer, mais ou menos 20% só desses pacientes que morreram, que tinham câncer, né, morreram diretamente pela neoplasia, ou pelo tratamento, ou por alguma comorbidade associada, tá bom? A taxa de incidência, ela não é tão alta no Brasil, mas ela vem aumentando, porque o Brasil hoje, ele está desenvolvendo características semelhantes de países desenvolvidos, apesar de nós sermos considerados países em desenvolvimento, ok? Possivelmente está relacionado à mudança dos fatores de risco que o homem está exposto, e também ao envelhecimento da população, porque é população masculina, porque o homem, o câncer de maneira geral, geralmente ele está relacionado com o envelhecimento. Porque quando nós temos um envelhecimento corporal, nós também temos um envelhecimento celular. Então, maiores são as chances de nós termos erros entre a reparação, aumentando as chances de termos danos. As exposições que nós temos também dos riscos, elas são cumulativas ao longo dos anos. Então, por isso, esse maior risco ao passar dos anos, ok? E com essa mudança do estilo de vida, o nosso país ele está aumentando a incidência de diferentes tipos de câncer, inclusive do câncer de próstata. Então, em 2021, a Sociedade Brasileira de Urologia lançou, né, um manual em que ele fala que o câncer de próstata na população masculina do Brasil, a gente está tendo mais ou menos um diagnóstico a cada 7 minutos. Apesar desse diagnóstico, ele pode estar sendo superestimado pelo excesso de exames que estão sendo feitos. Eles fazem uma reflexão em relação a isso, né? Diferente do câncer de mama, uma perspectiva totalmente diferente, né? Acontece mais ou menos um óbito a cada 40 minutos, e esses óbitos geralmente são relacionados a pacientes obesos, pacientes que não procuraram ajuda, foi descoberto cânceres em estágios avançados, e cânceres mais agressivos, ok? Sendo que 25% dos portadores de câncer de próstata morrem devido à neoplasia, então apenas 25%, né? 20% dos pacientes já são diagnosticados em estágios avançados, que é aí que começam a ter as alterações importantes da qualidade de vida do paciente, que é uma reflexão que é feita a todo momento pela Sociedade Brasileira de Urologia, também pelo INCA e também pelo Instituto Americano de Câncer. Quando os sintomas eles chegam a aparecer, 95% dos casos já estão em fase adiantada, tá? E quando acontece um diagnóstico precoce, ocorre mais ou menos 90% de chances de cura. E aí, uma observação importante que a gente encontra no site do INCA é que o aumento observado nas taxas de incidência de câncer de próstata no Brasil pode ser parcialmente justificado pela evolução dos métodos diagnósticos, os exames, maior busca, maior acesso, maior divulgação, pela melhoria na qualidade também dos sistemas de informação do Brasil, do país, né, e pelo aumento da expectativa de vida da nossa população, além da alteração do estilo de vida que eu já mencionei anteriormente.
É, bom, em 2021, a Sociedade Brasileira de Urologia ela fez uma reflexão com os nossos sistemas de informação, falando que no tempo da pandemia, de 2019 para 2020, nós tivemos uma redução na busca pelos exames, tanto da biópsia como da dosagem do PSA, sendo que a biópsia foi mais ou menos 21% de redução e a dosagem de PSA foi mais ou menos uma redução de 27%. E eu não encontrei nada científico, nenhum artigo, nada sobre isso, deve sair em breve, mas fazendo uma reflexão que, apesar dessa alteração do número de rastreio da biópsia na dosagem do PSA, ainda em 2022 até agora, nós não observamos diferenças tanto na incidência, né, dos casos que foram diagnosticados, como também principalmente na mortalidade. Não houve um aumento na morte de pacientes diagnosticados com câncer de próstata, o que seria benéfico. Talvez reforçando a hipótese de que foi publicada agora em 2022 pelo INCA, de que alguns pacientes com histórico familiar, com fatores de risco, vão se beneficiar por esse rastreamento mesmo pela dosagem do PSA e também pela biópsia, mas a maioria da população não seria necessário fazer essa intervenção, tá? Então, aqui foi essa publicação que teve em 2022, agora no INCA, que vai falar apoio à decisão do rastreamento do câncer de próstata. O INCA, né, que é o órgão do Ministério da Saúde, ele não recomenda o rastreamento do câncer de próstata, ou seja, exames de rotina em homens que são assintomáticos, tá? Existe, então, uma indicação, né, o tipo de exame PSA e o toque retal, e os homens precisam fazer os exames de rotina para o câncer de próstata. Então, os estudos, eles mostram que homens com idade entre 55 e 69 anos que fazem esses exames de rotina podem ter um pequeno benefício. Porém, os riscos para a saúde são mais frequentes. E aí, eles vão elencar os possíveis benefícios e os possíveis malefícios. Então, por essa publicação, que nós vemos que não se indica mais um tratamento unânime, digamos assim, a partir de 50 anos, como se dizia antigamente, é indicado o rastreio de todo o homem, tá? Então, os possíveis benefícios que desse rastreio foram elencados como: os exames são simples de realizar, fácil, né? Os exames ajudam no diagnóstico do câncer de próstata, que pode não apresentar sintomas iniciais. Isso seria o maior benefício, porque muitas vezes, para um diagnóstico precoce, né, da doença, a gente teria que ter o exame. Quando o diagnóstico acontece, geralmente, pelos sintomas, geralmente ele é mais avançado, ok? E o diagnóstico mais cedo pode facilitar o tratamento do câncer. Mas os possíveis malefícios que são elencados são: o resultado do exame de PSA pode estar elevado mesmo quando não é câncer e pode estar normal em alguns casos de câncer. Níveis elevados de PSA indicam a necessidade de biópsia de próstata para confirmar se há o câncer. Mesmo quando, em muitos casos, o médico ele consegue identificar se há o câncer pelo toque, tá? Da próstata. Mas, quando é necessário, na verdade, assim, mesmo que ele observe que é o câncer, ele precisa fazer a biópsia. Em alguns casos, se o médico tem dúvida, ele também vai precisar fazer a biópsia para identificar, né? E para caracterizar esse câncer. Então, níveis elevados de PSA indicam a necessidade de biópsia de próstata para confirmar se há câncer. E na maioria das vezes, isso não se confirma. A biópsia pode ter complicações, como sangramento e infecção, além de causar dor, ansiedade e estresse no homem e na sua família. O diagnóstico e o tratamento de um câncer que não ameaça a vida pode causar ansiedade e resultar em incontinência urinária e impotência sexual. Em alguns casos também é necessária cirurgia, pode ter complicação do pós-cirúrgico. Então, essa é uma reflexão que ela
já vem há alguns anos, mas ela está se tornando cada vez mais forte, de quando realmente vai ser necessário essa exposição à avaliação, ok? Pensando sempre nesse, e é uma discussão que deve ser feita da família, com o paciente, com o médico que acompanha esse paciente, para pesar mesmo quais são os benefícios e quais são os malefícios. E aí, de 1.000 homens, né, entre 55 e 69 anos, que realizam os exames de rotina, por 13 anos de acompanhamento. Então, foi um estudo que foi feito, né? Durante esses 13 anos, 1.000 homens entre 55 e 69 anos realizaram os exames de rotina. Desses 1.000, apenas 178 poderão ter um resultado alterado e descobrir, após realizar a biópsia, que não tem um câncer de próstata. Entendeu? Então, teve 178 que tiveram resultado alterado pelo PSA, e foi indicado que se fizesse uma biópsia. E aí, eles descobriram que não tem o câncer de próstata. A biópsia pode causar dor, sangramento e infecção. 100 desses 1.000 homens confirmarão câncer de próstata. Então, vocês vejam que é maior o número de homens que não terão um câncer confirmado pela biópsia do que aqueles que terão a confirmação, tá? 100 confirmarão câncer de próstata, sendo que 50% desses cânceres serão de crescimento lento e não ameaçarão a vida e a qualidade de vida desse paciente. E talvez uma cirurgia, um tratamento desnecessário, iria piorar a qualidade de vida desse homem, ok? A cada 100 homens que tratam com cirurgia, né, que é um dos principais tratamentos utilizados, 60 deles, então seria 60%, poderão ter impotência sexual e 20% incontinência urinária, ok? Então, aproximadamente 1 a cada 200 homens que fazem cirurgia podem ter complicações graves, desculpa, gente, e morte. Então, também é um percentual elevado. 5 morrerão de câncer de próstata mesmo após o tratamento. Então, pensando numa proporção, 1 em cada 10, 5 morrerão pelo câncer de próstata mesmo após o tratamento. E 1 poderá ter a morte evitada por câncer de próstata por causa dos exames. Então, atualmente tem uma discussão muito importante em relação a isso. Qual que é o benefício? Existe mesmo um benefício de se fazer esse rastreio? Ok? Então, os benefícios de realizar esses exames são incertos e é mais provável que você tenha o diagnóstico de um câncer que não iria evoluir e assim se expor desnecessariamente aos riscos do tratamento. Então, é provável. Então, é uma discussão que ainda está em discussão, né? Então, o que se orienta é que o paciente ele deve refletir, conversar com os familiares e decidir o que é melhor para ele, o que ele acha que é melhor, ok? Então, vamos falar um pouquinho dos fatores de risco. Então, se a gente pensar no câncer de próstata, o que seria mais importante a gente falar? A gente falar como evitar que ele aconteça, já que a gente sabe que a partir do momento que ele já está ali, podem ter desfechos favoráveis e desfechos não favoráveis, como qualquer câncer, né? Então, a gente sempre deve trabalhar a prevenção. Prevenção e a promoção da saúde, ela deve ser como foco, né? Então, a idade, 10 homens diagnosticados, para cada 10 homens diagnosticados com câncer de próstata, 9 possuem mais de 55 anos. Então, 45, 55, 65 anos vai ser mais frequente até os 65 anos. Quando o homem ele tem um histórico familiar de câncer de próstata, ele também deve ser investigado. Então, vai ter, se ele tem pai ou irmão que tem o câncer, ele vai duplicar as chances de ter o câncer de próstata. Mas aí, quando a gente fala que a gente sempre vai falar que é mais importante quando o irmão tem o câncer de próstata do que quando é o pai. Porque, como a gente falou, o primeiro fator de risco é a idade. Então, vai estar relacionado à idade também. Então, se o pai ele é mais velho, a partir de 60, 65 anos, e teve esse diagnóstico, pode ser que não seja um câncer de origem familiar, hereditária. Agora, se o irmão teve e quanto antes foi o diagnóstico desse câncer, maior é a chance do irmão também ter, tá?
Então, essa chance vai duplicar antes dos 60 anos. Excesso de peso. Estudos recentes estão relacionados, muito importante essa relação com excesso de peso. Que quanto maior o peso corporal do homem, maior é a chance dele desenvolver um câncer de próstata. E essa associação, estudos recentes têm demonstrado que ela é mais importante em relação à gordura androide, que é a gordura da região abdominal. Então, aquela circunferência abdominal nos estudos populacionais está muito relacionado a, que é uma medida simples que a gente pode fazer nos consultórios, nas unidades básicas de saúde, ela pode ser feita, ela está bem relacionada ao câncer de próstata, além do mais, está relacionada a cânceres mais agressivos. Fatores de risco muito importantes que podem ser modificados também envolvem o sedentarismo. Então, não praticar atividade física no lazer, principalmente, pode relacionar-se ao maior risco. E aí, os estudos que avaliam essa questão do sedentarismo, eles relacionam muito a questão da atividade física no lazer, tá bom? Então, existem alguns homens que têm um nível de atividade física elevado, porque o tipo de trabalho que é feito, atividades diárias, eles são atividades mais pesadas. Porém, os estudos eles não encontram associação de proteção para o câncer de próstata quando é esse tipo de atividade. O que consideraria-se atividade física no lazer, 150 minutos por dia, separados para fazer um tipo de atividade física, tá bom? Possivelmente, relacionado à liberação de hormônios, né? Relacionados ao estresse, redução desses hormônios e também relacionando à obesidade, resistência à insulina, cortisol e também relação com o excesso de androgênios. O consumo de bebida alcoólica, e aqui é importante falar que é um consumo de bebida alcoólica excessivo, tá bom? Porque, por exemplo, quando a gente fala nas mulheres, a gente relaciona com o consumo de bebida alcoólica para o risco de câncer de mama, a gente observa que pequenos consumos já podem estar relacionados à maior incidência do câncer de mama. Mas no câncer de próstata, é um consumo maior, tá? Por quê? Porque, na verdade, é uma questão que eu acho que homem tem mudado bastante. Os homens têm um hábito maior de consumir bebidas alcoólicas, né? E geralmente esse consumo, ele é em maior quantidade, apesar de ter mudado muito o perfil, né, da população brasileira. Isso vai gerar uma redução da capacidade de reparação aos danos que acontecem no material genético, no DNA. E também pode levar a uma maior peroxidação lipídica e liberação de espécies reativas de oxigênio, que vão também aumentar as chances de desenvolvimento do câncer, tá? Tabagismo. Estudos em relação ao tabagismo, eles são divergentes ainda. Apesar de ser comprovada a relação com a exposição laboral. Por exemplo, bombeiros. Os bombeiros, eles são um grupo reconhecidamente de risco para o desenvolvimento de câncer de próstata, tá? E, além disso, alguns estudos demonstram que o tabagismo, ele deve ser contraindicado também, porque a partir do momento que aquele paciente tem um diagnóstico de câncer de próstata, ele vai ter uma menor resposta ao tratamento, tá? E tem maior chance de complicação também pós-cirúrgica, que é um dos principais tratamentos que acontece, né? Então, dificuldade de cicatrização, dificuldade de coagulação, mais risco de infecções e até infecção generalizada. Então, aumentando a chance de mortalidade após o diagnóstico do câncer, ok? E aí, a Sociedade Americana de Câncer, em 2021, ela elencou, então, os principais fatores de prevenção que devem ser trabalhados de maneira geral com o homem, né? Pensando na saúde do homem, voltada para a prevenção do câncer de próstata. Ter e manter um peso saudável, então, eles falam muito em relação a não ter aquela sanfona, vai e volta, ficar perde e ganha peso, que quando a gente fala nisso, a gente fala muito da questão do descontrole metabólico que acontece na paciente, tanto homem quanto mulher,
é quando a gente tem essa alteração de peso constante. Então, é melhor que o paciente ele consiga manter um peso, mesmo que ele não tenha uma mudança brusca. Por exemplo, eu tenho um paciente obeso, obesidade grau 2. Eu consigo reduzir o IMC desse paciente para obesidade grau 1 e consigo manter, o benefício dele vai ser muito maior do que eu pegar um paciente de obesidade grau 2, mudar para sobrepeso, por exemplo, e logo mais ele voltar para a obesidade 1 e depois para a obesidade 2. Então, essa alteração, essa flutuação de peso, ela é muito maléfica, inclusive para o desenvolvimento de câncer, tá? Outra orientação, manter-se fisicamente ativo, independente do tipo de atividade física. O ideal é que tenha uma tanto atividade de resistência como atividade de força para manter um peso para a liberação dos hormônios e regulação também da insulina, ok? Seguir um padrão de alimentação saudável, que inclui uma variedade de frutas e vegetais. A gente fala muito dos 5 ao dia, quando a gente faz orientação, pensando numa sala de espera, ou uma unidade básica de saúde, em um CAIS. A gente trabalha muito com a questão dos 5 ao dia para o homem. Nós vemos hoje que, apesar de ter mudado um pouco o perfil, mas principalmente quando a gente fala da população de mais baixa renda, o homem ele tem uma maior monotonia alimentar, que é geralmente arroz, feijão e carne, fica muito tempo sem se alimentar, pão, leite, café, e depois arroz, feijão e carne. Então, eles às vezes não têm o hábito mesmo de consumir verduras e frutas. Inserir nessa população o hábito, mesmo que seja uma vez ao dia de uma fruta, uma verdura, é um processo de educação alimentar e nutricional muito importante, inclusive para prevenir mesmo, né, o câncer de próstata. Outra questão é frutas e vegetais coloridos e alimentos integrais, limitar o consumo de carnes vermelhas e evitar o consumo de carnes processadas, os embutidos. E aqui é importante porque é elencado claramente que as carnes vermelhas e as carnes processadas, elas têm um risco tanto pela questão do excesso de gordura saturada e gordura trans, que estão relacionados aqui, como pelas carnes processadas que não devem evitar mesmo o consumo pela questão da adição de nitrosaminas, compostos que não são bons, né? Que a gente já são reconhecidamente capazes de iniciar, de auxiliar no processo de iniciação do câncer, ok? Bebidas adoçadas com açúcar e alimentos altamente processados. E alguns estudos têm mostrado que não é só bebidas adoçadas com açúcar, que essas bebidas adoçadas com açúcar vão aumentar o ganho de peso, aumentar a obesidade, então aumentariam o risco. Mas também bebidas à base de adoçante, que devem ser evitados, tá? Outra orientação é limitar os suplementos de cálcio. E por quê? Porque muitas vezes, hoje tem aumentado muito a prática do consumo automedicamento, né? A automedicação do paciente, mas também algumas vezes a orientação sem avaliação, mas uma orientação geral por alguns profissionais de saúde. O que a gente tem que ver com maus olhos. Por quê? Cada paciente ele tem a sua individualidade. Então, o ideal é que eu faça uma avaliação de como está essa ingestão habitual do paciente. Habitual, eu falo da questão da avaliação habitual, não apenas um recordatório de 24 horas que pode não refletir a realidade daquele paciente. Mas o que ele consome habitualmente e também com auxílio dos exames bioquímicos para fazer uma orientação. E tanto o INCA como a Sociedade Americana de Câncer falam que o consumo maior do que a recomendação do que o RDA pode acontecer tanto pela dieta como pelo uso do suplemento. Então, dos dois jeitos, ela é mal vista. Então, é preferível que o homem ele tenha uma alimentação rica em cálcio apenas dos alimentos e retire que ele não faça uso do suplemento de cálcio, que é muito bem estabelecido que o excesso de cálcio ele pode aumentar as chances de câncer de próstata. E aí, vamos falar um pouquinho da recomendação para a detecção precoce.
que deve ser, né, como eu já tinha falado, ele deve ser avaliado paciente e família, ok? Quando ela é baseada nos sinais e sintomas, ela já é mais clara, que pode ter uma alteração. Pode ser alguma outra coisa? Pode, mas precisa ser investigado. Geralmente ocorre um fluxo urinário lento ou fraco, pode ser um gotejamento, ou que ele perceba que tem uma alteração. Ou necessidade de urinar com mais frequência, especialmente à noite. Pode acontecer a alteração da coloração da urina, então ela pode ficar tanto rosada como mais escura, parecendo como se fosse quase preta mesmo, né? Ou também alteração da cor no do sêmen, tá? Rosado também. Problemas para obter uma ereção, que seria uma disfunção erétil, que aí o homem sabe falar, né? Que ele vai observar qual que é o normal dele, qual foi essa alteração que ele obteve, que ele perceptível. Dor nos quadris, costas, coluna, tórax e costelas, que também podem estar relacionados, tá? Fraqueza ou dormência nas pernas, os pés, ou mesmo perda do controle da bexiga ou intestino. Alterações intestinais, devido ao câncer, né? Tamanho aumentado mesmo, que vai pressionar a medula espinhal e aí pode gerar toda essa alteração. Tanto essa questão da dor nos quadris como dormência nas pernas ou pés, geralmente acontecem em cânceres em estágios mais avançados. Quais exames são utilizados para investigar o câncer de próstata, então? São o exame de toque retal, né? Que o médico vai avaliar o tamanho, a forma, a textura da próstata, introduzindo o dedo protegido por uma luva lubrificada no reto. Esse exame permite palpar as partes posteriores e lateral da próstata, observando se existe alguma alteração, ok? O exame de PSA é um exame de sangue que mede a quantidade de uma proteína produzida pela próstata, um antígeno prostático específico. Níveis altos dessa proteína podem significar câncer, mas também doenças benignas da próstata, ou também inflamações nas prostatídeos, né, que a gente fala. Qual exame confirma o câncer de próstata? Para confirmar a doença, é preciso fazer uma biópsia, tá? Neste exame, são retirados pedaços muito pequenos da próstata para serem analisados no laboratório. A biópsia é indicada caso seja encontrada alguma alteração no exame de PSA ou no toque retal. Então, é uma indicação clínica, o médico vai fazer. Geralmente, o que se faz na prática é sempre um acompanhamento, um ano a cada 2 anos, dependendo do caso, dependendo do que o médico falar, do que a família achar, do PSA. E também da recomendação médica, né, seguindo mais ou menos uma recomendação da sociedade. E aí, teve alteração? Vai ter uma avaliação, o toque. Teve uma alteração importante, o médico vai orientar se há necessidade ou não da biópsia. Homens sem sintomas precisam fazer exames para o câncer de próstata? E aqui é mais ou menos o que eu falei anteriormente. Alguns especialistas são contra e outros a favor de se fazer exames de rotina em homens sem sintomas, pois pode trazer tanto benefícios quanto os riscos à saúde. São os mesmos benefícios e riscos que foi atualizado agora, em 2022, mas já estava anteriormente em 2019 no site do INCA, ok? E os riscos desses exames estão relacionados às consequências dos seus resultados e não à sua realização. Então, um hiperdiagnóstico, aumento da intervenção desnecessária, uma realização de uma cirurgia para retirada da próstata que não seria necessária, gerando uma impotência, uma complicação relacionada à cirurgia, uma infecção e até a morte. Então, isso tudo é pesado na hora dessa avaliação. Então, quanto isso, como eu já falei, não existe ainda tem muitas dúvidas em relação a como trabalhar esse rastreamento. Então, a Sociedade Americana de Câncer e o INCA recomenda que os homens participem da decisão com a equipe médica sobre o rastreio. Ao contrário do câncer de mama, né, que é mandatório. A mulher, quando ela chegou na idade da mamografia, ela deve fazer, né? Ela tem que ir ao sistema de saúde, ele tem que garantir que essa mulher tenha acesso ao exame.
né, acesso à realização do exame e ao resultado do exame, e se tiver uma alteração, ao tratamento. Mas, em relação ao câncer de próstata, não. É uma decisão médico, paciente, família, ok? O paciente e a família devem participar ativamente dessa decisão. O rastreio, ele é individual. E aí, vai começar pelo PSA, um antígeno prostático específico, com dosagem sanguínea, e parece mais útil, né, para avaliação diagnóstica de homens com sinais e sintomas sugestivos, avaliação de recorrência bioquímica após tratamento. Então, é muito importante também. O paciente teve o diagnóstico, foi feito o tratamento e vai ser utilizado o PSA para fazer uma avaliação de se existiu, se tem uma recorrência, tá? Monitoramento de homens com diagnóstico prévio. Toque prostático, ele vai ser indicado para acompanhamento em casos, né, da doença, para avaliar o estadiamento da doença, quando for o caso, bem como para indicação de necessidade de biópsia e também definição do tratamento. Então, essas são as principais indicações do toque da próstata, ok? E aí, a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia é que esses exames comecem aos 50 anos, para homens sem antecedentes familiares, e homens com 45 anos com histórico familiar. Outra questão é em relação à raça negra, que os negros têm maior chance, e pacientes obesos, que são bem estabelecidos como fator de risco, ok? E aí, o que é considerado como rastreamento negativo, aí também tem uma discussão muito grande, né? Eu coloquei aqui o que é feito há uma indicação geral, né? Mas agora, em 2022 também, o IARC a Sociedade Americana de Câncer, acabou de publicar que deve ser visto individualmente, que existem vários casos que o PSA está acima de 4, e que não é câncer, de 4 a 6, as chances aumentam, né? E aí só que tem que ser avaliado individualmente, ok? Então, a relação estatística com a incidência de câncer de próstata, quando ele está entre 4 e 10, aumenta 35%, 35% dos homens. 35 homens para cada 100 que tem um PSA entre 4 e 10 vão ter a neoplasia maligna. Mas desses 35% que vão apresentar a neoplasia maligna, muitos não vão precisar da cirurgia. Por quê? Porque esse crescimento da glândula e alteração da glândula vai ser muito lento. E eles estão em idades avançadas, o tratamento ele vai trazer mais malefício do que benefício. Então, tudo isso tem que ser avaliado. O tratamento. É importante discutir todas as opções de tratamento, incluindo seus objetivos e possíveis efeitos colaterais, para tomar decisões que melhor se adaptam às necessidades do paciente. É necessário, quando tiver uma opção pelo tratamento, tanto que esse tratamento vai ser apenas acompanhamento, né? Ou mudança de estilo de vida que vai ajudar, ou quimioterapia, radioterapia, ionoterapia, imunoterapia, enfim, é necessária uma assistência multiprofissional. E aqui nós falamos de uma assistência multiprofissional com médico, psicólogo, nutricionista, né? E muitos outros profissionais que podem estar envolvidos sendo a necessidade para cada paciente. E alguns pontos vão ser importantes para considerar qual seria o melhor tratamento. O estágio, o grau de câncer, a idade do paciente, a expectativa de vida desse paciente, as comorbidades associadas. Então, presença de doenças prévias, incapacitantes e graves, o histórico familiar de doenças e o histórico pessoal desse paciente, a probabilidade de cura quanto ao método escolhido. Caso não exista probabilidade de cura, os benefícios são maiores que os possíveis efeitos colaterais que esse tratamento pode levar para esse paciente. Então, a Sociedade Americana de Câncer, ela fez algumas reflexões, né? A chance de ter câncer de próstata aumenta conforme o nível de PSA sobe, mas não há um ponto de corte definido que possa dizer com certeza se um homem tem ou não câncer de próstata. Então, essa é a reflexão que eu falei um pouquinho lá na frente, né? Muitos médicos, lá atrás, na verdade, muitos médicos usam um ponto de corte de PSA de 4, né? Mas
nem todos os pacientes que têm vão ter essa alteração, vão precisar de mais avaliações, e essas avaliações têm que ser pesadas, é necessário ou não. A maioria dos homens sem câncer de próstata tem níveis de PSA abaixo de 4, mas existem homens que não têm câncer e que vão estar com um nível de PSA maior que 4. Ainda assim, também, um nível abaixo de 4 de PSA não é a garantia de que o homem não tem câncer. Então, é muito complexo, né, essa decisão. Ela é muito difícil de ser tomada, né? Por isso que o paciente, a indicação é que ele faça parte ativamente dessa decisão. Homens com nível de PSA entre 4 e 10, geralmente chamados de faixa milímetro, têm cerca de 1 em 4 chances de ter o câncer de próstata. Então, essas são as reflexões, né? Então, o PSA elevado pode precisar de mais exames para detectar o câncer de próstata. Pode, né? Então, é uma possibilidade. E aí, aqui eu só elenquei, porque senão a gente teria que ficar horas aqui falando, os principais tratamentos a título de conhecimento, né? Que são envolvidos no câncer de próstata, né? Vai depender de cada caso, a opção de tratamento para um homem com câncer de próstata. E pode incluir mais de uma opção, tá? O primeiro tratamento, e que é o que é mais... a primeira escolha, assim, a gente fala assim, a padrão ouro, a escolha primária, deveria ser a observação e vigilância, né? E acompanhamento desse câncer de próstata. Quanto ele está crescendo, qual que é a capacidade dessa evolução, da evolução, tá? Aí depois é a cirurgia para a câncer de próstata, terapia de radiação, crioterapia, que utilizando temperaturas muito baixas para congelar e matar, né, a célula, a hormonioterapia, que é a terapia de supressão de andrógenos para impedir que haja um crescimento, uma nutrição daquela célula neoplástica, a quimioterapia para o câncer de próstata, que ela é mais sistêmica e pode gerar mais efeitos colaterais, a imunoterapia, que é o uso de medicamentos que vão ter, fala assim, um ponto-alvo, né? Ela vai reconhecer e destruir aquela célula. A terapia target, que é a marcada, né? Para o câncer de próstata, que é uma terapia direcionada, vai identificar as células e vai causar menos danos a outras células, tá? Então, é como se fosse uma quimioterapia, mas ela é mais específica. Então, ela não vai gerar morte, por exemplo, de células de multiplicação, de morte rápida, né? Os efeitos colaterais mais relatados pelos pacientes coincidem com aqueles decorrentes da própria doença, tá? Como incontinência urinária e disfunção erétil. Então, é meio que interrelacionado, ok? Então, aqui são as principais referências utilizadas. Então, vamos aproveitar esse mês, que está quase acabando, de novembro, para ter uma conversa ampla, né, com os nossos pacientes, com o homem que a gente conhece, que está perto da gente, porque o importante é ele se conhecer, é o autocuidado, é buscar assistência, é o quanto antes. Em relação ao câncer de próstata, ele deve ter essa discussão com a família e com o profissional de saúde que acompanha, o médico que acompanha esse paciente. Obrigada, espero que todos tenham entendido.